Vamos falar sobre as minhas notas, o que eu achei das disciplinas que eu fiz no 5º semestre da Faculdade de Relações Internacionais e o que eu espero das que eu vou fazer no 6º. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai fazer um café, porque eu não faço nada sem café. Café em mãos, agora a gente pode começar. Se tu nunca viu nenhum vídeo meu antes, caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Rai e eu gravo conteúdo pra esse canal aqui falando sobre livros, estudos, faculdade, aprendizado de idiomas, muita coisa. Mas hoje a gente vai falar sobre as minhas notas, porque no último estúdio vlog que saiu aqui no canal, eu comentei que quando saíssem as minhas notas eu ia querer vir aqui conversar com vocês sobre. Principalmente porque eu faço parte do mundinho que fala sobre estudos aqui na internet. E eu sinto que existe meio que... não sei nem qual seria a palavra certa, mas é como se existisse uma falsa expectativa criada de que quem fala sobre estudos na internet tá sempre tirando 10, 10, 10 e que todo mundo deveria ser assim também. E eu não gosto nem um pouco dessa falsa expectativa. E eu pensei comigo mesma, como que eu consigo mostrar pros meus seguidores que mesmo que eu poste 500 vídeos estudando aqui, não quer dizer que eu seja uma aluna exemplar. Porque na realidade a graça de ter um canal de estudos pra mim é mostrar a vida real. E a vida real tá longe de ser perfeita. Foi pensando nisso que eu postei esse vídeo aqui, onde eu literalmente falo como não estudar pra uma prova, porque eu deixei pra estudar a matéria de um semestre inteiro em um dia, e era muito conteúdo. Acabou que eu não me saí tão mal, eu passei na prova. Vou falar sobre ela agora. Eu fiz uma colinha com todas as disciplinas que eu tive e as notas que eu tirei. Mas poderia ter dado muito errado. Pensando nisso, eu também achei que seria legal compartilhar com vocês as minhas notas, tipo assim, realzão. Eu não pensei muito bem como eu ia gravar isso aqui. Eu só liguei a câmera, fiz um café e vamos lá. Anotei as minhas notas também porque eu não ia lembrar. Mas fora isso, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Vamos começar. Eu finalizei o 5º semestre da Faculdade de Relações Internacionais. Pra quem não sabe, eu faço duas faculdades ao mesmo tempo. Eu faço Relações Internacionais em uma faculdade federal e faço Comércio Exterior em uma faculdade à distância particular. Já era pra eu ter terminado Comércio Exterior, mas eu decidi que eu ia fazer menos disciplinas por semestre, justamente por estar fazendo as duas ao mesmo tempo, pra eu não me sobrecarregar demais. Falando em Comércio Exterior, eu percebi que eu nunca falei muito sobre essa minha graduação aqui. Enquanto a gente já tem um vídeo inteiro dedicado pra Faculdade de Relações Internacionais, eu só falei sobre a Faculdade de Comércio Exterior quando eu fiz um vídeo falando sobre fazer 3 faculdades, porque quem não sabe, eu já fui a louca que fiz 3 faculdades durante um ano da minha vida, até eu perceber que eu não gostava de direito e abandonar, mas eu sigo fazendo Relações Internacionais e Comércio Exterior. Eu percebi que eu falo muito pouco de Comércio Exterior aqui no geral. Eu acho que eu tenho um vídeo estudando pra faculdade. Se interessar por qualquer um dos 500 vídeos que eu tô citando aqui, eu vou deixar todos aqui na descrição, então não se preocupa. Ou é só entrar no canal que estão todos aqui também. Mas eu também percebi que vocês me fazem várias perguntas sobre, e que seria muito interessante ter um vídeo sobre Comércio Exterior, que nem eu tenho um pra Relações Internacionais aqui. Até porque o meu vídeo falando sobre Relações Internacionais é o meu vídeo mais assistido do canal atualmente. Eu tenho certeza que muitos de vocês chegaram até aqui por causa dele. Então, se tu tem qualquer dúvida sobre como é fazer uma faculdade à distância, se vale a pena, como é cursar Comércio Exterior, como é fazer um curso tecnólogo, porque o meu curso é um curso tecnólogo, só deixa aqui nos comentários que eu vou usar os comentários de vocês pra construir um roteiro decente pra fazer esses vídeos. Nesse 5º semestre de Relações Internacionais, eu fiz 4 disciplinas obrigatórias. Na segunda-feira, eu fiz uma disciplina chamada Metodologia Aplicada às Relações Internacionais, que era basicamente uma matéria onde a gente era preparado para o TCC, porque pra mim parece que eu entrei na faculdade ontem, mas eu já estou com o pezinho no TCC. Literalmente, o 6º semestre é o último semestre que eu tenho pra me preparar pro TCC, porque no 7º semestre a gente já começa a escrever ele. Nessa disciplina a gente não tinha, tipo, uma prova e um trabalho, como é na maioria. A gente teve vários e vários trabalhos, eu acho que foram uns 8, 9, talvez, sei lá, são vários trabalhos, que no total eu acabei ficando com 9.9. Eu acho que só teve um trabalho que eu não tirei nota máxima, mas essa disciplina em si foi algo extremamente importante pra eu realmente definir, ou melhor, pra eu pensar o que eu queria que seja, o que eu quero que seja o meu tema de TCC. Porque no semestre passado, no 4º semestre, eu tive uma cadeira, eu não sei se cadeira é uma expressão só aqui do Rio Grande do Sul, mas aqui a gente fala cadeira pras disciplinas. Então, às vezes, se saísse no meio do vídeo, sem querer, eu tento me policiar em falar disciplina ou matéria, mas é muito automático pra mim falar cadeira. Enfim, é tudo a mesma coisa. Uma das disciplinas que eu tive no 4º semestre era justamente uma disciplina chamada Metodologia das Ciências Sociais, onde a gente também se preparou para o TCC. Nessa disciplina a gente teve uma prova e um trabalho, e o trabalho em si foi algo extremamente importante pra mim, porque a gente tinha que escolher um tema para ser um possível TCC e escrever, se eu não me engano, um anteprojeto de pesquisa
de até 5 páginas, eu acho. 3, 4, 5, por aí. É curtinho. Por que foi algo extremamente importante pra mim? Porque foi aí que eu percebi que eu queria tratar sobre comunicação nesse trabalho. Hoje em dia, relações internacionais é a minha paixão, mas a comunicação também é outra grande paixão que eu pretendo me dedicar depois que eu terminar uma das minhas faculdades. Eu pretendo fazer outra graduação na área da comunicação. Penso também no mestrado, numa pós-graduação. Enfim, eu realmente gosto muito da área da comunicação e aí eu pensei que seria muito legal unir as minhas duas paixões, as relações internacionais e a área da comunicação. E essa ideia surgiu justamente no semestre passado para entregar este trabalho. Eu fiz o trabalho sobre a influência midiática americana no conflito entre Israel e Palestina. E foi justamente fazendo as pesquisas para esse trabalho que eu percebi que talvez eu não quisesse falar sobre este conflito histórico. Já no quinto semestre, nessa disciplina que era mais voltada para as relações internacionais, eu percebi que eu poderia falar sobre a área da comunicação, a internet, as mídias digitais de outras maneiras. Foi uma disciplina muito interessante pra mim por causa disso. Na terça eu tinha proteção internacional da pessoa humana, que uma professora trata como se fosse a continuação de direito internacional. Porque na faculdade a gente tem direito internacional 1, direito internacional 2 e proteção internacional da pessoa humana uma atrás da outra, e todas estão com o mesmo professor, por isso que ele fala que é meio que uma continuidade. E realmente faz muito sentido, porque a gente aprende nessa disciplina mais sobre o direito de guerra, principalmente o direito que envolve as partes que não queriam estar necessariamente envolvidas na guerra, como por exemplo os civis, que é aí que surge o direito humanitário. A gente tem sobre refugiados. Era uma disciplina que eu não tinha muita noção do que a gente ia estudar, mas ao longo do semestre eu percebi que eu gosto muito, realmente gosto muito, muito mesmo. Nessa disciplina a gente teve 2 provas. Na primeira eu tirei 9, na segunda eu tirei 10, então no semestre em si eu fiquei com 9,5. Aí na quarta eu tinha História da Política Externa Brasileira 1, que é uma disciplina que nem é do quinto semestre, ela é do terceiro semestre, só que eu decidi no terceiro semestre que eu ia deixar ela pra fazer depois. No terceiro semestre eu passei por uns momentos mais difíceis da minha vida, pelo menos nos últimos tempos, assim. Emocionalmente, financeiramente, eu tava destruída. E é muito difícil tu conseguir se dedicar pra, por exemplo, estudar pra uma prova, estudar pra faculdade, quando tu tem preocupações bizarras nas tuas costas. Como, por exemplo, como tu vai pagar conta, como tu vai comer, enfim, é complicado. Foi naquele momento que eu olhei pra tudo que eu tinha que fazer, eu percebi que eu tinha que diminuir as minhas próprias cobranças, senão eu ia acabar enlouquecendo. E aí, das disciplinas que eu tinha, eu decidi deixar História da Externa pra depois, e aí eu fiz ela nesse semestre. Essa matéria foi dividida em 4 avaliações, sendo nessa ordem: um primeiro debate, uma prova, uma exposição oral e um segundo debate. Por que a ordem é importante? Porque vocês vão ver como as minhas notas começaram bem baixas e eu consegui recuperar. No primeiro debate, eu tirei 7,5 e todas as atividades com exceção da prova foram em grupo. Aí a primeira prova foi a prova que eu tirei 7 e foi a prova que eu gravei o vídeo sobre como não estudar pra uma prova. Ainda consegui passar, então tá ótimo, foi um 7. Aí na exposição oral, que é tipo um seminário, sabe? Meu grupo tirou 9,2 e o último debate que eu realmente senti que a gente tinha ido bem e a gente tirou 10. Então eu consegui recuperar bem a minha nota e no final do semestre eu fiquei com 8,4. Agora que a gente tá falando sobre notas, eu refleti aqui comigo que eu nunca fui uma pessoa que me cobrou muito pra tirar notas boas, sabe? Aquela autocobrança. E eu sei que é a minha mãe, que tá vendo esse vídeo aqui, sempre detestou isso, porque ela era do time que tinha que ser sempre nota acima de 8, e pra mim se tirou 7, se passou, um beijo, tá ótimo. Eu queria saber como é que é isso pra vocês, porque realmente eu sou uma pessoa muito tranquila quanto à autocobrança, quanto a notas. Se eu tô passando, se eu não tô ficando de recuperação, pra mim tá ótimo. Tipo, nesse semestre eu consegui tirar 8 em quase todas as disciplinas, com exceção da próxima que eu vou falar agora. E isso pra mim é algo muito, muito, muito bom. Nessa que eu não consegui tirar 8, ela se chama Regimes e Ordenanças Internacionais. E eu tinha essa disciplina na quinta-feira, que pra mim também já era o final da semana, porque eu não tinha aula na sexta-feira e eu também não vou ter aula nesse próximo semestre na sexta. E isso pra mim é uma maravilha, porque aí meu fim de semana já começa na sexta-feira. E eu confesso que no início do semestre, eu não tava gostando muito dessa disciplina. Eu tava achando ela meio... ok. Só que aí depois eu fui percebendo o quão interessante ela é, e eu digo tão interessante que hoje em dia ela é uma das minhas possibilidades de área de pesquisa para o TCC. Ela, junto com a História da Política Externa Brasileira, foram as disciplinas mais difíceis para mim esse semestre quanto a conteúdo. Era realmente muito conteúdo. Nessa disciplina a gente teve 3 avaliações, 2 provas e um seminário. Aí no seminário, que era em grupo, eu consegui tirar 10. Na primeira prova eu tirei 6,5 e na segunda prova eu tirei 7. E aí, como as 3 avaliações não tinham o mesmo peso, tem toda uma conta lá, no final eu fiquei com 7,8 no semestre, que pra mim é uma nota boa. Agora, quanto ao sexto semestre. Eu tinha prometido, na realidade, que eu ia gravar esse vídeo aqui logo depois que saíssem as minhas notas. Só que já faz umas 2 semanas que eu tenho as minhas notas que fecharam o quinto semestre
semestre e eu decidi que eu ia esperar até começar a matrícula do 6º semestre pra também falar sobre as matérias que eu vou fazer nesse próximo semestre. E eu já falei semestre 500 vezes nesse vídeo. Eu já fiz a minha matrícula, então eu resolvi que eu ia falar sobre isso com vocês também. Para esse 6º semestre, eu escolhi pegar 5 disciplinas, sendo 3 disciplinas obrigatórias e 2 optativas. Porque na minha faculdade, que é a UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, que é a minha cidade, cada aluno precisa ter pelo menos 4 optativas pra se formar. Eu já tenho 2, porque eu fiz inglês instrumental 1 e 2, então faltam só 2. E aí eu achei 2 optativas que eu acho que podem ser interessantes e já vou acabar com todas as optativas que eu preciso pra me formar. Mas na semana, eu vou começar a semana tendo aula na segunda-feira de análise de política externa, que eu tô empolgada pra essa disciplina, por quê? Porque eu tive já a história da política externa 1, vou ter a 2 também esse semestre, mas a gente já chega nela. E eu gostava muito da parte de política externa, a parte da história brasileira já não me pegava tanto, mas a parte da política externa, nossa, adorei. Tanto que também é um dos meus possíveis temas de TCC. Eu realmente gosto muito dessa parte. Então eu acho que essa disciplina vai realmente ser muito interessante pra mim. Aí na terça eu tenho Economia Política Internacional, que é um medo. Economia sempre é um medo. Na realidade, eu entrei na faculdade de RI já morrendo de medo de economia, porque eu e matemática na mesma frase não combinamos. Mas logo no primeiro semestre eu tive fundamentos de economia e aí eu percebi, nossa, economia pode ser um tema interessante, porque eu entendi como funciona a economia e realmente me interessou muito. Eu não disse que é uma matéria fácil, porque no primeiro semestre eu passei com 7 cravado em economia. Então, sim, tenho medo dessa matéria, porque eu sei que fácil não vai ser. E na quarta-feira eu tenho História da Política Externa 2. É a continuação do semestre passado, então eu também tenho um certo medo, porque eu sei que não é fácil. É engraçado, porque na escola, no ensino médio e no ensino fundamental, eu sempre amei história, era uma das minhas matérias favoritas. Foi só entrar na faculdade que eu percebi que eu não gosto de história. Eu tenho muita dificuldade em lembrar as datas. Eu lembro dos acontecimentos, eu lembro das pessoas importantes e eu esqueço das datas. E aí isso sempre acaba me ferrando. E aí na quinta eu vou ter as 2 optativas. E talvez a Rai do Futuro se arrependa disso. Porque eu optei, por espontânea vontade, passar o dia inteiro na faculdade na quinta. Pra não dizer que é o dia inteiro, eu não vou de manhã só. Porque eu tenho política comparada à tarde. A tarde inteira vai ser política comparada. E eu tô particularmente empolgada, porque eu gosto muito de estudar política. E a outra que eu achei interessante é cooperação internacional, que é à noite de quinta-feira. Então, nas quintas-feiras eu vou pra faculdade às 1h da tarde e eu volto pra casa às 10 horas da noite. E é aí que eu posso me arrepender. Pra saber, tu vai ter que se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos capítulos dessa jornada acadêmica. Mas é isso, as minhas aulas já voltam na semana que vem. Eu tenho mais alguns diazinhos de férias, que eu tô aproveitando pra gravar muito vlog de leitura pra cá, porque eu sei que quando começam as aulas eu não consigo ler tanto. Vamos ter vlog do primeiro dia de aula e da primeira semana de aula, que nem eu fiz no 5º semestre. Espero que vocês gostem e espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Não esquece de deixar o like e hypar o vídeo, que é uma função nova que me ajudam demais. E se inscrever caso tu não esteja inscrito ainda. É isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.